Boa noite aos participantes das jornadas de estudos culturais em educação. O meu nome é Andresa Mutz e, em nome da comissão organizadora deste evento, agradeço a presença de vocês. Nós fizemos uma breve pausa no conjunto das jornadas que se iniciaram mais cedo, devido a um evento climático extremo ocorrido aqui no Rio Grande do Sul. Os dados atualizados pela Defesa Civil Gaúcha apontam 478 municípios afetados, mais de 10 mil pessoas passaram por abrigos, nós tivemos 422 mil pessoas desalojadas, muitos feridos, 806 feridos, mais de 170 óbitos. Esse boletim é do dia 14 de junho de 2024. Então, durante este tempo, estivemos envolvidos em ações nos abrigos, estivemos resolvendo e atendendo questões dos nossos familiares, dos nossos colegas, dos nossos alunos, dos nossos estudantes nas universidades, nas escolas, em que nós, membros da comissão, estávamos diretamente implicados. Mas estamos felizes porque estamos podendo, num cenário relativamente mais tranquilo agora, retomarmos este momento tão importante para nós, no campo dos estudos culturais, e retomamos a jornada de hoje, recebendo aqui, de antemão já agradecemos, duas intérpretes que nos auxiliam, que são a Cíntia Luz e a Rosane da Silva. Eu irei me autodescrever aos participantes com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de pele branca, com olhos claros, cabelos castanhos, alguns brancos, escondidos pelas luzes. Estou vestindo uma blusa preta e ao meu fundo tem uma estante com alguns livros. Nós gostaríamos de salientar que faremos a gravação das jornadas para posterior disponibilização no YouTube. Então, nós solicitamos a autorização de todos, de todas, para a gravação, e caso alguém não queira ter a sua imagem veiculada, recomendamos, fique à vontade para, então, fecharem as suas câmeras. Durante a exposição dos palestrantes, esse chat aqui ao lado permanecerá fechado, mas após as explanações iniciais, abriremos para perguntas e comentários. Aos que preferirem utilizar o microfone, nós pedimos que, por gentileza, se inscrevam com esse recurso de levantar a mão, que está disponível aqui nessa plataforma. Solicitamos também que todos mantenham, na medida do possível, o áudio fechado durante as apresentações. A presença de cada um dos participantes será confirmada jornada por meio de um formulário de avaliação. Esse formulário nós disponibilizamos durante o encontro e ele fica aberto até as 23 horas e 59 minutos daquele dia, daquela jornada. Para receber o certificado de participação neste evento de extensão interinstitucional, nós ressaltamos que é necessário a presença, em no mínimo 5 jornadas. Nós temos um conjunto de jornadas ao longo deste ano, previstas para acontecerem ao longo deste ano, e é importante que aquele inscrito que deseje obter a certificação, que esteja presente em ao menos 5 dos nossos encontros. Lembramos que os materiais de apoio, os textos de referência, são todos disponibilizados no site do GES, junto à programação, geralmente 15 dias antes de cada jornada, para que vocês possam se apropriar daquilo que será discutido no dia. Ainda nesta semana, os materiais da nossa terceira jornada vão estar disponíveis no site e serão também enviados por e-mail a cada um dos inscritos. Em nome da comissão organizadora das jornadas dos estudos culturais em educação, nós desejamos, então, um excelente retorno, um excelente evento. Então, nós estávamos aguardando, com bastante ansiedade esse momento, principalmente porque, quando nós estávamos muito próximo dele acontecer, nós receberíamos aqui a professora doutora Karine Bueira Loureiro, a professora doutora Morgana Domênica. As atividades todas foram suspensas por conta do estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul,
E hoje, então, nós podemos finalmente recebê-las, não é? Então, o tema de hoje é cultura digital e política na educação básica. O foco da jornada de hoje é esse. E vou apresentar de imediato as duas palestrantes e aí depois a professora Karine e na sequência a professora Morgana, então, vão poder explanar a temática desta jornada. A professora Karine Bueira Loureira, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ela é docente permanente no programa profissional de pós-graduação em informática na educação. Ela é coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em educação, matemática e tecnologias e pesquisadora da rede de investigação em inclusão. Inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação, RIAT. Ela realizou o doutorado em educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e o pós-doutorado em 2018 com uma bolsa CNPq. Ela é mestre em ciência da computação e licenciada em matemática e atua nos seguintes temas de pesquisa: cultura digital, tecnologias digitais em educação e formação de professores. Aqueles que estiverem interessados, outras informações complementares podem ser acessadas na página do currículo Lattes dessa pesquisadora. Nós estamos muito felizes de te receber aqui, Karine. A segunda palestrante, que vai, então, estabelecer o diálogo nesta jornada, é a professora Morgana Domenica, que é pedagoga, é especialista em gestão educacional, é mestre e doutora em educação. Ela é professora do curso de pedagogia e do PPG Ensino na Univates. Ela tem interesse de pesquisa, em especial nas questões que envolvem gestão e políticas educacionais, inclusão, diferenças, currículo e formação de professores, estudos decoloniais. Ela possui experiência docente nas escolas regulares em todos os níveis de ensino, é membro integrante do grupo de pesquisa Currículo, Espaço e Movimento, vinculado ao CNPq, e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão lá da Univates. Da mesma forma, nós recomendamos que aqueles que tiverem interesse, né, nos artigos, nos capítulos de livro, nas palestras de cada uma das pesquisadoras, que possam acessar a página do currículo Lattes de cada uma delas. Professora Karine, seja muito bem-vinda, minha parceira de banca, né, a quem eu admiro tanto, a professora Morgana também, que a gente lê, inclui nos nossos referenciais teóricos, né. Muito obrigado por terem, vocês duas, disponibilidade de estar aqui, de terem reagendado esse compromisso conosco, né, e de imediato, então, passo a palavra à professora Karine. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Andresa. Boa noite a todos que aqui estão. Eu vou começar, então, fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados, são castanhos, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo um casaco preto e uma blusa bordô. E atrás de mim tem quadros pintados e desenhados pela minha filha. É um prazer enorme estar aqui, né? Especialmente aceitar esse convite feito pelo Sandro, que também é minha referência, né? E ter a participação da Andressa aqui também, que também faz parte dos estudos que a gente vem desenvolvendo, e encontrar pessoas queridas, né? E, além de tudo, por ser um momento que a gente acha que está um pouco mais calmo, né, em relação àquele nosso primeiro encontro, mas que ainda estamos passando por muitas adversidades. Me solidarizo com todos, sei que para a professora Morgana, lá no Vale do Taquari, as condições ainda continuam bastante difíceis, né. Eu fiz uma pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês, mas antes disso eu só vou explicar um pouquinho como eu estruturei a minha fala, né, para não assustar ninguém com o meu começo, tá? Eu vou iniciar fazendo um pouco da historicização desse desenvolvimento do que a gente chama de informática na educação, até o que nós, no nosso grupo de pesquisa, entendemos como cultura digital. E aí, depois disso, então, eu vou fazer desdobramentos em relação à BNCC e traçando esse paralelo, então, com o nosso entendimento sobre cultura digital, para a gente chegar nessa noção, então, de uma educação política, né, da necessidade de uma educação política na educação básica.
Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Deixa eu só botar na apresentação. Então, o movimento de introdução das tecnologias na educação no Brasil, né, ele começa na década de 80 e o ponto de partida é o projeto Educom, que foi um projeto lançado a partir do MIT, né, do laboratório que é coordenado pelo Seymour Papert, pautado numa pedagogia bastante piagetiana e que trabalhava com a filosofia logo. Esse projeto foi desenvolvido aqui no Brasil por 5 universidades, né, entre elas a URGS. A URGS foi uma das pioneiras no projeto Educom, com a professora Leia Fagundes, e ele servia como um projeto piloto para amparar, então, o que viria depois de inserção de tecnologias digitais na educação. Então, ele foi o ponto de partida no início dos anos 80. Aí, em 1989, a gente tem o primeiro programa, que é o Programa Nacional de Informática Educativa, o PRONINF. Esse programa, ele não instituiu efetivamente nada, assim, nas escolas, né, para além dessa disseminação de uma ideia de informática na educação, mas não teve ali a instalação de laboratórios, né, nada que tivesse materializado essa proposta. E aí, em 97, então, a gente tem esse primeiro movimento de materialização com o Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO. E aí, a partir disso, então, a gente começa a ter os laboratórios de informática nas escolas públicas, né? Então, eram aqueles laboratórios com os computadores que a gente deslocava os alunos até os laboratórios, até as salas, né, para utilizarem os computadores. Então, esses 3 movimentos é o que eu percebo, né, que a gente percebe no grupo como um movimento de ênfase na informática na educação. E aí, entendendo a informática na educação como o uso de ferramentas tecnológicas para atingir um fim específico dentro da educação. Esse fim tem a ver com a prática pedagógica, né, e com a intencionalidade pedagógica do professor. A partir de 2010, a gente percebe nos documentos desses programas uma mudança de ênfase. Então, antes não se via nenhum tipo de referência à inclusão digital, e aí, a partir de 2010, com o programa Um Computador por Aluno, a expressão inclusão digital começa a aparecer, né? O objetivo do ProUCA é promover a inclusão digital pedagógica de alunos e professores. Esse programa também, ele foi um programa que ficou mais num nível experimental, porém ele teve uma repercussão bem maior do que o projeto Educom. Em 2017, é um segundo movimento que a gente tem dentro dessa perspectiva de inclusão digital, que é o Programa de Inovação Educação Conectada. E aí, essa proposta, diferente do que se via antes, ela tinha o objetivo, tem, né, porque ele ainda é vigente, o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Naquele momento, dados os acontecimentos políticos, né, que a gente lembra bem, assim, o programa ficou meio esquecido. Pouco também se ouviu falar nele, até a instauração da BNCC, em 2018, porque ele está bastante relacionado com a BNCC, esse programa, em virtude de ele ter como propósito a universalização das tecnologias na educação, né? É importante a gente pontuar que essa universalização, ela depende dos municípios e dos estados, né? Ela não vem do governo federal, e essa universalização basicamente é investimento em infraestrutura física, né, física e tecnológica, para que tenham disponíveis as tecnologias, os recursos, mas também o acesso à banda larga de alta velocidade. E aí, em 2018, a gente percebe, então, na Base Nacional Comum Curricular, a emergência da expressão cultura digital, que ainda não tinha aparecido em nenhum dos outros programas. Nesse movimento de 2010 para diante, né, para cá,
eu chamo de um movimento que tem um investimento forte na constituição de um tipo de sujeito que eu denominei lá na minha tese de homo econômicos acessíveis, né? Que é um sujeito empresário de si mesmo e que tem que estar sempre disponível para acessar e para ser acessado. Então, a constituição desse sujeito, ela fica clara para mim nesses documentos, porque todos os investimentos a partir do ProUCA são muito no sentido de promover esse acesso à internet. E um acesso que, diferente do que acontecia lá no movimento da informática na educação, ele não está amparado no uso da tecnologia com um fim específico. Embora seja mencionada a ideia de tecnologias na educação, a gente não percebe nesses programas um movimento de fortalecimento dessa utilização da tecnologia com um propósito pedagógico, tal como se imaginava lá no projeto Educom. E aí, em 2023, é um movimento bastante importante, porque pela primeira vez a gente tem uma política, né? De 1983 a 2018, os movimentos que a gente teve em relação às tecnologias na educação, eles foram no nível de programas, né? A BNCC são diretrizes, mas ela não é voltada especificamente para as tecnologias, né? E aí, em 2023, então, em janeiro, a gente tem essa Política Nacional de Educação Digital sancionada pelo presidente Lula. E aí a cultura digital também aparece em uma das dimensões dessa política. Agora eu vou passar aqui. Então, como é que a cultura digital aparece, né, na BNCC? A BNCC, ela não define o entendimento, né, de cultura digital. A expressão aparece ao longo do documento, porém não há uma definição específica. Mas é bem enfatizado, na verdade, a gente fez dentro do grupo um exercício de análise documental, né, onde separamos os excertos que fazem referência à cultura digital, e a gente observou que a expressão cultura digital na base, ela normalmente está relacionada, na maioria das vezes, com a ideia de linguagem e produção textual. Então, ela vem muito atrelada a uma ideia de uso de tecnologia para comunicação, né? E aí, de forma mais específica, a gente destaca aqui 2 excertos que para nós são bastante significativos e importantes. Então, eu vou ler esses 2 excertos só para eu poder fazer o gancho para o que eu quero falar. É imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Então, eu destaquei aqui partes, né, desse excerto que enfatizam a ideia de comunicação. E, basicamente, então, o que a gente percebe na BNCC é, como eu falei, esse uso muito relacionado a uma participação na cultura digital, de uma forma bastante relacionada à interatividade e à comunicação mesmo, e algumas relações com produções textuais, não aquelas produções textuais do tipo que muitos de nós, pela nossa idade, aprendeu, mas produções textuais mais relacionadas à participação nas redes sociais. E aí, o outro excerto, os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Então, de novo aqui, né, essa ideia de protagonismo na cultura digital, muito atrelada a um ativismo de participação, né, uma atividade mais intensiva de participação nas redes sociais digitais. O que nos chama a atenção aqui é esse uso um pouco aligerado da expressão cultura digital, né,
e que reduz também bastante tanto o significado de cultura digital, como vira as costas para a ideia de uma informática na educação, que era, então, o que se esperaria que fosse abordado em diretrizes, né, para a educação básica, e que tem como uma da trilha, então, as tecnologias digitais na educação. No nosso grupo, e estando na presença também de uma das minhas referências aqui, a gente utiliza as pesquisas e os estudos do professor Sandro Bortolazzo como referência para essa noção de cultura digital, né? Cultura digital vista como algo muito maior, que está para além do uso de uma ferramenta tecnológica digital, né? A cultura digital como uma forma de vida. Então, para nós, a cultura digital é um conceito que engloba processos de comunicação, aparatos e dispositivos, espaços e práticas sociais que se encontram atrelados ao uso das tecnologias digitais. Não se refere apenas às possibilidades da tecnologia digital, mas abrange outras formas de pensar e de realizar certas atividades incorporadas por essa tecnologia e que, por isso, permitem a sua existência. Então, para nós isso é muito importante, né? Porque é uma outra dimensão que se dá para a cultura digital e não uma noção tão reducionista. E aí, né, nos cabe pensar e problematizar qual o interesse da gente disseminar uma visão reducionista da cultura digital, né, por meio da BNCC, e não de olhar para a definição e para o entendimento de cultura digital como algo muito maior, que nos abarca e nos define hoje muito mais como viver e conviver e se comunicar e trabalhar e interagir na sociedade, né? E por meio disso constitui formas de ser sujeito. Bom, qual o problema de tudo isso, então, para a gente, né? E quando a gente pensa especialmente na educação básica? Existe o conceito de governamentalidade algorítmica que foi desenvolvido pela Antonia Rovroy, que é uma professora francesa, e que a partir do conceito de governamentalidade do Michel Foucault, ela faz uma atualização, então, para os dias atuais em relação a essa nossa ocupação do espaço internetico, né? Então, a governamentalidade algorítmica é a hipótese de um governo do mundo social que se baseia no processamento algorítmico de grandes volumes de dados, Big Data, e não em políticas, leis e normas sociais. Então, isso para nós é muito caro e não temos a pretensão de levar para dentro da escola, né, o conceito em si de governamentalidade algorítmica e nem trabalhar a partir nem trabalhar este conceito, mas trabalhar a partir desse conceito. Porque quando a gente fomenta a ideia de cultura digital e de um protagonismo ativo nas mídias digitais, a gente precisa pensar em tudo o que isso traz, né, embutido, tanto na questão do próprio estudante, como na questão política e de organização da sociedade, né? Isso para nós é muito importante, e a gente percebe que isso ficou completamente à margem em todas as discussões que se tem feito sobre a introdução de tecnologias digitais na educação. E aí eu faço a meia-culpa, porque eu trabalho num programa de pós-graduação em informática na educação, e na área, esse não é um tema desenvolvido, né? A área se ocupa basicamente do uso das tecnologias como uma ferramenta de aprendizagem ou para aprendizagem, né? Também se percebe um reducionismo nisso e quase uma ingenuidade em a gente entender a tecnologia somente dessa forma. E no momento que a gente está levando a tecnologia e que nós, enquanto área na informática e na educação, fazemos quase uma militância para a inserção das tecnologias digitais dentro da escola de educação básica, eu vejo que nós temos uma responsabilidade de trazer essa discussão à tona e levar ela também para dentro da escola. Trocando, assim, de uma forma um tanto quanto simplificada, né, qual é a grande questão da governamentalidade algorítmica?
Os algoritmos, hoje, todos eles, né, que estão na internet, que fazem as operacionalizações na internet, eles são programados por meio de linguagem de inteligência artificial. Então, a ideia é que esses algoritmos aprendem a partir das nossas interações. Então, no primeiro momento que a gente entra numa rede social, é esse momento aqui em que nós estamos vendo pessoas de todas as cores. Vamos supor que eu sou a pessoa aqui que está em vermelho. Então, no momento que eu acesso a rede social, que eu me cadastro lá na rede social, eu estou vendo a pessoa laranja, rosa, azul, amarela, verde, diferentes pessoas naquele universo digital. Conforme eu começo a exercer esse protagonismo, entre aspas, né, que é tão sublinhado na BNCC, o algoritmo vai definindo o meu perfil a partir de algumas interações que eu faço. Então, algumas pessoas eu vou deixando de ver. O meu campo de atuação ali e de acesso, ele fica bastante reduzido a pessoas que vão se assemelhando a esse perfil que o algoritmo desenhou para mim. Até que chega um ponto que, bom, eu só vou ver pessoas vermelhas, que são as pessoas que mais se assemelham a mim, são aquelas que têm as crenças mais parecidas com as minhas, que curtem as mesmas coisas que eu, né, que procuram as mesmas coisas que eu na internet. Qual é a gravidade disso? Aqui nós somos todos adultos e a gente viveu num tempo, né, sem internet. Então, nós estabelecemos relações e tem relações que são caras para nós, mesmo que a gente não veja há tanto tempo. É uma constituição muito diferente se a gente comparar com uma criança ou um jovem que nasce inserido nesse aparato tecnológico e que não teve quase a oportunidade de se constituir enquanto sujeito por meio das relações sociais, mas se constitui enquanto sujeito por meio das relações digitais. Acontece que nessas bolhas algorítmicas que vão se formando, e você já deve, todo mundo já percebeu isso nos seus perfis, né? E quando a gente acessa Instagram ou Facebook, todo mundo vota no mesmo candidato, todo mundo tem as mesmas opiniões políticas, enfim. Só que a gente vai parando também de conviver com o diverso, né? A gente vai parando de ver aquilo que se diferencia de nós. E aí, para mim, aqui tem um ponto que é muito importante quando a gente pensa em escola e sala de aula, né? A escola e a sala de aula, em especial, se tornam espaços muito potentes. E talvez a gente não tenha, por vezes, por causa de tanto discurso pró-tecnologia digital, e eu não sou contra tecnologias digitais na educação, tá? Eu seria uma louca, eu quero deixar isso claro aqui. Mas, por tanto a gente ouvir o quanto a gente não se atualiza, o quanto a gente é tradicional, como a tecnologia precisa entrar na escola, né, para atualizar esse processo, talvez a gente não tenha noção da dimensão e da potência que a sala de aula tem hoje, em termos de tempo e de um espaço que é único na nossa sociedade, né? As crianças hoje pouco elas se encontram fora da escola para brincar e para exercer o contraditório, né? Para exercer esse mecanismo da negociação, do convívio com o outro. Então, o espaço da sala de aula é o espaço do encontro, do olhar e do conviver com o diverso, né? Com aquele que não tem a mesma criação que eu, que não tem as mesmas crenças, que não tem os mesmos objetivos de vida. E essa é a grande potência quando a gente quer formar uma sociedade de humanos, né? Que eu tenho dito, porque a gente está indo, né? Está caminhando para uma sociedade que ela é quase atomizada, como fala o Crary no livro. O bom da gente... Tem alguma coisa boa da gente estar em casa, que é poder pegar os nossos livros, né? Terra Arrasada, do Jonathan Crary. Essa sociedade atomizada que vai se desenvolvendo, então, por meio das redes digitais, né? E aí, qual é o problema, então, de novo, da gente formar só protagonistas para atuarem na cultura digital e desconsiderarmos essa forma de funcionamento da interação nas mídias sociais, né? Para mim, essa é a grande questão que a gente precisa se colocar quando a gente
pensa em tecnologias digitais na educação, mas pensa tecnologias digitais na educação sem essa ideia de um propósito pedagógico, mas simplesmente com um propósito de inserir a tecnologia dentro da escola, né? De qualquer forma. Bom, aí a gente não pode deixar de falar, e a Morgana já deve estar cansada de ouvir essa minha fala em relação à BNCC e ao movimento pela base, né? O movimento pela base, ele foi o movimento, então, que gestou a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esse grafo mostra que, por exemplo, quem forma o conselho consultivo do movimento pela base. Então, é a Fundação Lehman, o Instituto Unibanco, a Fundação SM, o Instituto Singularidades, o Instituto Inspirare e a FGV. E aí também a Fundação Lehman tem apoio institucional do Todos pela Educação, e aqui, junto com esse apoio institucional do Todos pela Educação, também tem diferentes empresas, né? Qual é o interesse de produzir uma educação com a universalização da tecnologia, aonde a gente incentiva esse protagonismo estudantil nas mídias sociais, e especialmente em relação à comunicação nas mídias sociais, mas sem problematizar tudo isso que vai sendo posto como dado, né? Como se fosse algo tranquilo para todos nós. Então, aqui para mim tem algo que nos faz pensar muito, que é quem fomenta essas diretrizes que nos são postas por meio da BNCC. E aí é muito importante a gente pensar, e eu vou trazer os 2 últimos exemplos que a gente vivenciou nas últimas semanas, que existe uma falsa ideia, né, de que o nosso movimento, a nossa atividade nas mídias sociais produz algum tipo de ativismo, né? E esse é um entendimento bastante equivocado, porque os grupos subjugados, eles não vão conseguir repercussão por meio desse ativismo digital, justamente por causa das bolhas algorítmicas, né? Porque nós não temos o engajamento nesses grupos subjugados justamente porque as nossas bolhas nos fecham naqueles semelhantes. Então, eu não enxergo os problemas do outro, né? E também porque o nosso engajamento, ele é muito pequeno, perto de um engajamento que é produzido, por exemplo, por robôs, que é o que acontece com as fake news, né? Então, elas disseminam milhões de postagens ao mesmo tempo, né, e que atingem um contingente gigantesco de pessoas e que a gente, como usuários comuns da internet, não consegue fazer. E aí tem as outras questões que, quando a gente está falando, então, em uma educação política, a gente não pode esquecer que hoje a política é feita também por meio das mídias digitais, né? E aí a gente vivenciou nessa última semana o PL do aborto. Bom, eu fiz postagem sobre o PL do aborto, muitas de nós devem ter feito, mas certamente não foram as nossas postagens que mobilizaram toda a discussão que foi para a mídia. A discussão que foi para a mídia, ela foi mobilizada por quem tem muito engajamento na internet. Então, se celebridades não tivessem comprado essa pauta, a minha postagem não serviria de absolutamente nada. E ela não serviu de absolutamente nada, né? Então, a gente não pode se iludir achando que foi o nosso movimento que fez com que o PL do aborto virasse notícia. Não foi o nosso movimento. Foi o movimento de influencers de grande repercussão, né? De atores, de atrizes, enfim, que fez essa mobilização. Porém, a gente também não pode esquecer que jogar esse assunto, né, que é um assunto super polêmico, há poucos meses de uma eleição municipal, e jogar na internet esse assunto, né, ele também tem um outro objetivo, que é justamente esse objetivo de produzir a individualização e a polarização. E mais do que isso, né, de fazer com que o lado oposto, né,
a extrema-direita fazer com que a esquerda tenha que se posicionar e, de alguma forma, né, que isso pareça que, bom, a esquerda é a favor do aborto. Então, fica muito sublinhado e muito ratificado para a sociedade que a esquerda é a favor do aborto, né? Então, o que eu quero dizer é que isso não é por acaso, né? Não foi por nada que esse PL veio à tona, mas a repercussão que ele tem na internet, por um lado, está fazendo com que vire notícia e a gente precisava que virasse notícia, né? Porque não é possível aprovar algo desse tipo, mas, por outro lado, a gente não pode ser ingênuo e achar que não existia um outro movimento por trás que era justamente da repercussão, né? E esse movimento foi atingido. E aí, essa é uma grande... A disseminação do uso das tecnologias é uma grande arma do neoliberalismo, justamente por promover uma individualização cada vez maior, né? A gente não consegue mais estabelecer coletivos, né? E na internet não há coletividade. Na internet há cada um lutando pelo seu interesse pessoal. Então, a disseminação das tecnologias digitais também é uma arma do neoliberalismo, e uma arma importante, porque isso fortalece a racionalidade neoliberal no momento em que nos enfraquece enquanto sociedade. Aí, eu vou me encaminhando já para o final da minha fala, então eu vou seguir um pouco mais aqui o meu roteiro, porque senão eu já vou me perder no horário, tá? Então, na contramão dos discursos da BNCC, nas nossas pesquisas, a gente tem entendido que educar para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital, tal como está posto na BNCC, implica em ir além do desenvolvimento de competências e de habilidades. Uma atuação mais democrática e crítica na cultura digital requer que a gente ofereça para os estudantes de todas as faixas etárias acesso ao conhecimento e perspectivas críticas que ajudarão a desenvolver um entendimento mais amplo e mais profundo da própria sociedade. Para isso, se faz necessário que tanto professores quanto alunos compreendam a importância que tem em aprender, interpretar, aplicar informação e transformar essa informação em conhecimento. Mas mais do que isso, né? Em a gente olhar para outras formas de conhecimento e que nada tem a ver daí com desenvolvimento de habilidades e competências, mas que são conhecimentos que nos mobilizam enquanto seres humanos, né? E aí são os conhecimentos da área das humanidades. E aí eu falo especificamente de questões da arte, mas também da literatura, né? Porque por meio da literatura, a todo momento, e eu gosto sempre de dizer assim, ó, que eu não sou uma estudiosa de literatura, eu não entendo, né? Eu não poderia falar sobre literatura, mas eu sou uma leitora de literatura, eu gosto de ler. E a literatura, ela nos mobiliza, a gente se coloca no lugar do personagem, né? A gente se põe no lugar do outro, e isso é importante. A escola precisa disso, a gente precisa trazer de volta esses conhecimentos e esses hábitos para dentro da escola também. Então, sem a menor pretensão de apontar caminhos, né? Quando a gente está falando nessa educação política, essa educação política não tem nada a ver com partido político, né? Nem com saber o nome do prefeito, do governador, do presidente da República, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que vai preparar essas crianças e esses adolescentes para habitarem esse mundo e essa sociedade de forma a gente constituir uma sociedade mais humana, mais humanizada, num mundo que é pautado pela cultura digital. Então, alguns pontos que eu queria trazer para finalizar e para encaminhar para Morgana, em relação a essa ideia de uma educação política que a gente tem pensado nesse contexto da cultura digital, entre eles, a gente apontaria o desenvolvimento de um programa pedagógico relacionado ao uso das mídias, que seja sistemático e contínuo, e que integre um conjunto de práticas docentes de forma transversal. Essa abordagem
de uma educação política. Na cultura digital, ela não poderia ser a obrigação do professor da sala de recursos, né, ou do professor que trabalha com a tecnologia. Ela é um tema que perpassa todo e qualquer tipo de abordagem que a gente faça dentro da escola hoje. Um outro ponto é aproveitar justamente esse espaço da sala de aula como um lugar único na sociedade em que a gente vive hoje, que ele ainda é o espaço do encontro, do diverso, né, e onde a gente tem essa possibilidade de conviver com o contraditório. E a gente reivindicar essa ideia de isolamento social, né, e entender que a participação nas mídias digitais, ela não constitui um tempo vivido, né, e a gente precisa reivindicar esse tempo como tempo vivido e redescobrir as necessidades coletivas desse tempo e traçar as resistências possíveis. E isso é político. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um espaço e de um tempo aonde a gente está também apartado desse espaço e desse tempo, que é o espaço e o tempo do digital. E aí fortalecer a escola, né, como esse espaço de uma busca comum, né, que a gente tanto tem falado. E para encerrar, né, eu quero trazer aqui esse outro livro, que é Educação Democrática, do Christian Laval e do Francis Verne, e que é um livro que a gente trabalhou no grupo de pesquisa e que tem nos ajudado a pensar essa escola, então, que a gente vem defendendo, né, e que o Machelat e o Simons já defendiam também, então eu vejo como uma continuidade, que a questão escolar, ela tem aspectos técnicos e metodológicos que são importantes. Mas, antes de tudo, segundo o Laval e o Verne, ela é uma questão social e política, né? Então, essa dimensão a gente não pode perder. E aí, então, agora, para encerrar de verdade, né, eu trago aqui essas palavras que eu acho que são muito emblemáticas e que me mobilizam atualmente bastante, que o educador democrático, se for coerente consigo mesmo, é obrigado a questionar a relação da sua ação pedagógica com com o progresso da sociedade. Quando se pergunta de que cidadão o mundo precisará para que ainda seja suportável e habitável amanhã, ele é forçado a se perguntar que tipo de educação política deve ser implementada hoje. Então, é nesse sentido que a gente tem pensado essa aproximação entre cultura e digital e política, mas essa política com outros desdobramentos também, né? E que daí eu vou passar para a Morgana, porque esses desdobramentos ela faz muito melhor do que eu. Muito obrigada, gente. Fico à disposição. Obrigada, professora Karine. Eu já anotei aqui um monte de coisas e também depois quero poder conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a tua fala nos leva a pensar, né? Mas de imediato, então, vou passar para a professora Morgana, para que ela possa, então, na sequência, fazer a sua apresentação. Vivi, tu que vai fazer Você tem, professora Morgana, alguma apresentação, PowerPoint? Não tenho apresentação. Então. Obrigada. Mais uma vez, a gente te agradece por estares aqui conosco. Eu que agradeço, Andresa. Vou primeiro fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, mechados, uso óculos, tenho olhos castanhos, estou vestindo um kimono de fundo preto, com flores coloridas, e atrás de mim tem uma estante com livros e quadros. Olha, eu fiquei aqui escutando a Karine, né, como eu sempre gosto muito de escutá-la, nem sei se eu deveria ainda ficar falando, acho que a gente já poderia debater, mas vamos lá. Vamos ver se eu acrescento algumas coisas aí para a gente conversar juntos. Eu quero primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui, em especial por ser com a Karine, em primeiro lugar, porque a gente
vem conversando sobre esse tema há bastante tempo, mas sabe aquela coisa assim, a gente conversa e as coisas, né, a gente também não consegue se encontrar para dar andamento num estudo mais, assim, esquemático. E também porque quando eu entrei aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu entrei nessa sala, porque eu vi várias, né, referências que eu uso, fiquei muito feliz. Só que isso dá um friozinho na barriga da gente, porque a gente sabe, né, quem está nos ouvindo. Então, eu quero começar explicando que o que eu vou trazer não são estudos sistematizados, não é resultado da minha pesquisa atual, eu estou trabalhando com outra questão, eu estou conversando com crianças sobre a escola, enfim, mas também não está descolado disso tudo, né? E eu acho que é até interessante trazer uma discussão assim que a gente está ruminando, né? Porque a gente põe na roda e vê se faz sentido mesmo isso que a gente está pensando ou se é alguma viagem da nossa cabeça, tá? Filho. Então, estou em casa, né, gente? E aí, eu quero trazer, assim, essa discussão que a Karine traz, essa questão que nós temos chamado de uma educação política, que a gente às vezes fica em dúvida se usa esse termo ou não usa, né? Mas o que a gente quer defender aqui, o que a Karine defende, né? Essa questão da importância de uma educação política associada a essa questão da cultura digital. Só um pouquinho, pessoal. Tá, depois a mamãe vem, então. Então, eu quero tentar contribuir minimamente com esse debate, trazendo o seguinte, 2 pontos em especial, né, que são a importância de construção de um espaço democrático na escola e, junto a isso, uma defesa de que a diferença e a pluralidade são premissas inegociáveis para a gente instituir esse espaço democrático na escola. Então, basicamente, a minha fala quer defender essa ideia. Então, antes de mais nada, eu quero pedir licença para ler um trecho do livro do Geert Bista, que é um autor que eu tenho lido bastante ultimamente. Esse aqui é aquele livro mais antigo dele, né? Para além da aprendizagem. E na página 181, ele vai dizer o seguinte: a educação não deve ser vista como um espaço de preparação, mas deve ser concebida como um espaço onde os indivíduos podem agir, onde podem introduzir seus inícios no mundo e, com isso, podem ser um sujeito. Do ponto de vista da educação democrática, isso significa que a primeira questão a ser formulada sobre as escolas e outras instituições educacionais não é como elas podem transformar os estudantes em cidadãos democráticos. A questão a propor é antes a seguinte: de que tipo de escolas precisamos para que as crianças e os estudantes possam agir? Ou falando de outro modo, que pode ser usado para examinar as práticas educacionais reais, quanta ação é realmente possível em nossas escolas? Bom, então, fecha aspas, né? Encerrei a leitura do trecho. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção aqui para essa expressão, educação democrática. Na minha opinião, ela é uma expressão bastante banalizada na esfera educacional. Trata-se de uma premissa constitucional, mas que infelizmente se reduz a procedimentos específicos da gestão escolar, como, por exemplo, a instituição do conselho escolar ou a organização de eleição para a escolha de diretores. Isso é uma coisa que sempre me pega, né? Porque quando a gente fala em educação democrática, vocês fazem eleição de diretores como se isso garantisse, e isso não está nem perto, né, de garantir uma educação democrática.
No entanto, eu compreendo que a educação democrática, se entendida de um modo ampliado, possibilitando que a vivência democrática possa realmente fazer parte do cotidiano da escola, ela poderia sustentar isso que nós estamos chamando nesse momento de educação política. Ela poderia atuar na constituição de sujeitos que, para além do individualismo, que a gente sabe que é uma marca indelével dessa sociedade forjada no cruzamento entre o neoliberalismo e a governamentalidade algorítmica, que a Karine explicava antes, que os sujeitos compreendam a importância da instância do comum, do coletivo, para a redução das desigualdades. Porque, ao fim e ao cabo, para que a gente quer escola para todos, se não for para reduzir as desigualdades, né? Mas para que a vivência democrática possibilite a instituição de uma educação política, um primeiro movimento necessário é a resistência da escola, no sentido de se constituir como um espaço de suspensão, conforme defendido pelo Machelan e Simons, que a Karine também citou. E aí, de novo, eu quero ler um trechinho que está neste livro aqui. Deixa eu só pegar aqui. Precisamente por causa da democratização e equalização, a elite privilegiada tratava a escola com grande desprezo e hostilidade. Isso é que eles estão fazendo uma historicização do momento da instituição da escola, né? Para a elite, ou para aqueles que estavam satisfeitos em permitir que a organização desigual da sociedade continuasse sob os auspícios da ordem natural das coisas, essa democratização do tempo livre era uma pedra no sapato. Assim, não só as raízes da escola repousam na antiguidade grega, mas também o mesmo acontece com uma espécie de ódio dirigido à escola. Ou, pelo menos, o impulso contínuo para domar a escola, ou seja, restringir o seu caráter potencialmente inovador e até mesmo revolucionário. Dito de outro modo, mesmo hoje, parece haver tentativas de paralisar a escola como tempo livre, entre a unidade familiar, de um lado, e a sociedade e o governo, de outro. Por exemplo, muitos dizem que a escola, como uma instituição, deveria ser uma extensão da família, ou seja, deveria fornecer um segundo ambiente de educação suplementar ao provido pela família. Outra variante da domesticação da escola reza que ela deve ser funcional para a sociedade, ser meritocrática em seus processos de seleção e, assim, reforçar o mercado de trabalho e proporcionar bons cidadãos. Esses ataques contra a escola derivam de um impulso para tornar o tempo livre fornecido por ela novamente produtivo e, desse modo, impedir a função de democratização e equalização da escola. Então, fechei aspas aqui do Machelan e Simons. Junto a essa questão trazida nesse trecho em específico do livro, eu quero trazer algumas reflexões, de novo citando o Gert Bista, só que o Bista aí, no caso, não nesse livro, em um texto que ele tem disponível, né, na internet, que se chama O Dever de Resistir, Escolas, Professores e Sociedade. O Gert Bista ele vai defender nesse texto que a escola ela é vista como sendo uma função da sociedade e como tendo um propósito para a sociedade. A escola é, sim, essa transição entre a casa e a rua, para ele, mas existe uma dupla tensão na escola, que a gente precisa se dar conta, que é a tensão entre a necessidade de atender às demandas da sociedade, está aí BNCC, né, que a professora Karine já citava antes,
e a necessidade de preservar-se delas. Então, é claro que ninguém aqui é ingênuo de pensar que a gente vai ter uma escola que seja apartada desses apelos do mercado, né, desses apelos todos sociais que a gente bem conhece. Mas aí o desafio que ele propõe, que eu acho que é plausível e é factível, é a gente pensar no jogo que a gente pode jogar, né, de atender a essas necessidades em alguma medida, mas nos preservar delas por outro lado. Então, nesse livro aqui, A Redescoberta do Ensino, que nós estudamos aqui no grupo de estudos do Grupo 100, aqui na Univates, há um tempo atrás, o Bista vai dizer que a tarefa educativa consiste em despertar no outro ser humano o desejo de querer existir no e com o mundo de uma forma adulta, isto é, como sujeito. E eu já falo sobre esse adulto, tá? Porque isso é estranho, às vezes, num primeiro momento. Porque ele vai dizer que existir no e com o mundo sempre levanta a questão da relação entre a minha existência e a existência do mundo. Então, quando ele fala dessa questão do ser adulto, né, de a gente se colocar como um adulto, ele vai dizer que não tem a ver com idade cronológica, né, porque ele vai dizer que existem adultos que não se colocam como adultos no mundo, né, e existem crianças que já muito cedo entendem essa relação entre a sua existência e a existência do mundo. Então, o que a gente teria a partir dessas premissas, né, trazidas por esses autores? Essa dupla demanda da escola. Atender às demandas sociais que se colocam, como preparação das crianças para a sociedade, alguns vão dizer que é para o mercado, né? E atender às demandas dos sujeitos hoje. Olhar para as crianças e jovens com acolhimento, oferecendo escuta, oferecendo apoio. E isso eu tenho percebido nas minhas pesquisas que está um tanto fragilizado, essa segunda premissa, né? A escola tem se ocupado muito de preparar os seus estudantes para as provas de larga escala, né? Preocupada com esse ranqueamento da educação, porque é cobrada por isso, né? A gente não cansa de ouvir relatos. Esses dias mesmo, um mestrando meu aqui, que é do Mato Grosso, ele dizia, professora, eu agora fui proibido de trabalhar com os meus alunos qualquer coisa que não seja referente às provas que eles vão ter que fazer logo mais. Então, o resto é para deixar tudo para depois, né? E isso não é uma situação isolada. A gente sabe que nesse país gigantesco, isso está acontecendo em muitas escolas nesse exato momento. Bom, então, frente a todo esse panorama, eu achei que trazer um exemplo mais concreto poderia ser interessante, né? E aí eu quero compartilhar com vocês esse livro, que é o livro que nós estamos estudando no grupo de pesquisa nesse momento, que se chama Pesquisas sobre Família e Infância no Mundo Contemporâneo. E esse livro, eu fiquei... como as coisas acontecem, né? Como elas têm que ser, assim. Esse texto que eu vou citar, eu só li depois que o nosso primeiro encontro foi cancelado. Então, antes eu não conhecia ele, e eu não teria trazido essa questão, mas eu acho que ela vem bem, assim, né? Nesse livro tem um texto que se intitula De Cabeça e com o Coração, o fazer política de jovens ocupantes das escolas estaduais de Porto Alegre, de maio e junho de 2016, é escrito pela Chantal Midets, a Nadege Messier e a Isabel Carvalho. Elas me perdoem as pronúncias, porque são nomes quase tão difíceis quanto Hartwig, né? Então, o que elas fazem nesse texto? O que elas nos contam? Elas falam, elas acompanharam
diferentes atividades organizadas durante a ocupação em uma escola estadual chamada Toledo Barbosa, localizada na região norte de Porto Alegre. Eu não sei se algum dos presentes aí conhece essa escola, eu não a conheço. Então, as pesquisadoras acompanharam diferentes atividades organizadas durante a ocupação e, após o seu término, elas realizaram entrevistas coletivas e individuais e tiveram conversas informais com o grupo que participou da ocupação. Foram aproximadamente 30 dos 675 estudantes do ensino médio. Bom, isso a gente debateu um pouco no grupo, né? Porque os próprios estudantes trazem aqui que alguns deles, muitos estudantes não tiveram interesse em participar das ocupações e tal. Mas para mim fica muito latente a questão de que é difícil a gente dizer certamente, eu evito essa palavra, mas eu tenho a convicção de que havia estudantes que gostariam de se juntar a esses 30, mas que foram impedidos, por exemplo, pelas suas famílias, porque havia uma tensão ali colocada, né? Havia uma questão que poderiam haver embates com a polícia, houveram, né? Enfim, então tem toda uma questão ali que a gente precisa considerar. E aí eu acho que a gente pode se concentrar em olhar, que foi o que elas fizeram, para esses 30, que pode ser uma representação pequena do todo da escola, mas que eu acho que fez a diferença, né? Então, nesse texto, tem alguns trechos que chamam a atenção, tá? Eu vou ler trechos pequenos aqui, para não tomar muito o nosso tempo, porque acho que o legal é a gente mesmo debater depois. Mas, por exemplo, tá? Elas dizem assim na página 134. Um relato de uma das estudantes, que elas chamam aqui no texto de André, tá? Os nomes são fictícios. Ele diz assim, eles estão questionando esse modelo de ensino em que o professor fica no quadro e o aluno sentado escutando. E aí eles contam. Por exemplo, a gente teve uma oficina de física aqui na Toledo, né? Daí a gente sentou em círculo e tudo, e o professor começou falando, e o que o professor falou? Tipo, coisas interessantes. Ele falou sobre coisas de física, matéria física, e todo mundo estava ouvindo e falando, todo mundo conversando, e não era nada parecido com o que era uma sala de aula, entendeu? Porque na aula é o professor, o quadro e cálculos. Então, por que a gente tem que ter uma física tão chata na sala de aula? Por que a gente não pode abordar a matéria física de uma forma que nem esse moço que veio dar a oficina para a gente abordou? Entendeu? Porque, tipo, seria muito mais interessante, seria muito mais... daria vontade de estudar física, entendeu? E aí elas escrevem risos entre parênteses. Então, existem vários relatos assim no texto, e os estudantes dizem o seguinte... Não, a gente não está fazendo ocupação porque a gente não quer estudar. A gente quer sim, a gente quer aprender muita coisa. E, de fato, né, quem acompanhou pela televisão, quem acompanhou as notícias, eu me lembro bem, nessa época eu estava... tinha, né, ali entre maio e junho nasceu meu filho nasceu em maio daquele ano, então eu estava bastante ligada, assim, né, à solidão da licença maternidade, talvez algumas de vocês conheçam, e eu ficava muito ligada, acompanhando muito o que estava acontecendo, e a gente viu coisas lindas acontecerem, né, nessas ocupações. Um outro trecho que está aqui na página 135 diz o seguinte, vejam a importância que teve esse movimento dos jovens. Ai, gente, só um pouquinho. Meu note está me dizendo aqui que a bateria está acabando. Só um segundo, isso não era para acontecer. Certo. Então, eles diz aqui o seguinte, que é uma análise das autoras, né? Em quase todas as escolas, os ocupantes encontraram pilhas de livros nunca abertos, materiais de laboratório em caixas e até estoques de alimentos que não vinham sendo servidos. Ouvimos, por exemplo, a história de um grupo que encontrou uma grande quantidade de pacotes
de filés de frango congelados, que, de acordo com os alunos, as responsáveis pela cozinha haviam dito não ter recebido. Também circulavam diversos relatos sobre concertos e pequenas melhorias realizadas em diferentes prédios escolares de Porto Alegre durante as ocupações. Um pai pedreiro que arrumou o telhado, um irmão mais velho que consertou a parte elétrica de um setor da escola, muitas pinturas. Esse é mais um. Mas o que eu mais me chama a atenção, o que mais me pega nesse texto, é esse trecho aqui. Um estudante está falando aqui, é a Thaisa, tá? Ela está dizendo assim, olha, é uma faca de dois lados, porque todo mundo quer ter aula. Eu também quero ter aula. Bah, eu estou no 3º ano. Tudo que eu mais quero é terminar e sair da escola. Mas, às vezes, a gente tem que sacrificar uma coisa que é do nosso interesse pessoal por uma causa geral, que é para todo mundo, né? E até mais para quem vem depois da gente do que para a gente mesmo, por todos os alunos que vão vir a estudar aqui ou em outras escolas. Bom, é mais ou menos disso que a gente está querendo falar, né, Karine? Eu tenho a impressão de que esses exemplos, eles nos mostram o quanto pode ser produtiva essa relação entre uma educação política que parte da atenção ao coletivo e da compreensão de que as diferenças precisam ser negociadas. Porque aí a Karine nos fala tão bem sobre isso, eu sempre gosto tanto, e a gente de vez em quando chama ela para falar aqui para os nossos alunos na Univates, né, do quanto as redes sociais estão nos colocando em contato somente com as nossas próprias bolhas, né, com os nossos iguais. Eu não quero também, com isso, fazer uma exaltação da diferença. Não se trata disso. Mas a questão é a compreensão de que as relações precisam se pautar pela escuta, pelo diálogo, pela negociação constante, uma vez que, diferente do que muitos acreditam, eu entendo que uma educação política jamais produzirá uma escola livre de conflitos. Porque, às vezes, é essa impressão que fica para algumas pessoas, né? Vou trazer um outro exemplo aqui, né? As pessoas, quando ouvem a gente falar de uma educação respeitosa com as infâncias, né? De uma educação não violenta, elas entendem que se a criança é criada numa educação respeitosa, ela não vai ter embates com seus pais, com seus professores, é bem o contrário, né? Ela sabe que ela pode questionar, e então vai ser uma educação que demanda muito mais de nós adultos do que se a gente estiver impondo, chamando no chinelo, porque aí a criança, né, ela simplesmente se acovarda. Então, é justamente o conflito e a discordância que vão possibilitar a experiência coletiva de respeito ao outro. Então, acho que o que a gente está tentando construir aqui, né, esse nosso diálogo, meu e da Karine, é a importância de uma educação política que só vai acontecer a partir de uma prática de educação democrática, porque enquanto a gente acreditar que precisamos nos afastar ou aniquilar aquele de quem discordamos, seja pelo cancelamento, seja pela via da violência mesmo, que a gente está vendo que está aí, né? Enquanto essa for a base das relações, fica muito difícil a gente enxergar outros horizontes em que a educação ajude a produzir o comum, que é isso que eu acredito que a gente veja como um caminho para diminuir as desigualdades, para que a educação realmente faça a diferença na vida dos sujeitos, né? E então é isso, assim, eu acho que essa aposta, né, nessas gerações que estão aí,
caminhando com a gente, que são colocadas sob nossa responsabilidade, porque se a educação, se a escola não entender a importância dessa resistência e não conversar com essa cultura digital, porque é o universo no qual os jovens estão inseridos, né? Se a gente não ensinar a discutir aquilo que a gente vê, a não acreditar em fake news, a questionar aquilo que está posto, aquilo que está dado, a gente vai seguir perpetuando aquilo que a gente já está cansado de ver aí se reproduzindo nesse mundo, e acho que não é isso que a gente quer, em especial com as nossas pesquisas, com os nossos estudos e com o nosso fazer cotidiano lá no espaço da escola, da creche, e digo, pode parecer que essa é uma conversa para ensino médio e para ensino superior. Não, essa é uma conversa que tem que começar lá na educação infantil, lá com os bem pequenininhos, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. Mas, enfim, são, assim, desculpa, eu não sou tão organizada quanto a Karine, é uma bagunça de pensamentos às vezes, mas são as ideias que estão brotando aí para a gente poder conversar. Obrigada. Obrigada, professora Morgana, por trazer para a gente todas essas questões, Karine também. Eu lembro, e se vocês estavam aqui no nosso primeiro encontro, né, o GS anterior, em que eu e o Sandro tivemos a oportunidade de assumir esse momento inicial de discussão, né? Haviam muitas perguntas no chat, as pessoas estavam fazendo muitas problematizações, e havia uma certa desesperança, Karine e Morgana, a partir da nossa fala, minha e do Sandro. E aí eu disse assim para eles, calma, gente, o nosso tempo está acabando, mas nós vamos receber a professora Karine, nós vamos receber a Morgana, e talvez elas nos tragam um fio de esperança, ou nos tragam caminhos por onde a gente possa chegar, né? Porque havia um pessimismo muito grande, né? A partir daquele primeiro encontro ali, onde a gente estava tensionando aspectos da digitalização da vida. E eu queria começar fazendo uma provocação para vocês, meninas, Karine, Morgana, e também para quem está aqui conosco. Eu assisti à defesa de uma tese há poucos dias de um programa de pós-graduação de tecnologia, né, de informática na educação. A estudante se dedicou a olhar a propor trajetórias de aprendizagem para o ensino de ciências, né, pegou a BNCC, o ensino de ciências, a partir de ferramentas da Google. E mostrou para os estudantes, né, tensionou com os estudantes o quanto essas ferramentas limitavam, em certa medida, o potencial criativo deles, o modo de pensar, né, na perspectiva científica, né? E ela encerrou a fala dela, eu anotei, aquilo me chamou muita atenção, dizendo que, diante das fragilidades, né, dessa crítica que a gente faz à digitalização da vida, era uma tese dentro de um PPG, né, Informática na Educação, mas que dialogava com Morozov, com um Hu, né, um Tim Hu. Então, enfim, era alguém que estava dialogando com o Sandro, né? Eu fiquei muito feliz de ver esses autores lá no campo da Informática na Educação. E aí, ao fim, ela diz assim, diante dessas fragilidades da digitalização da vida, da cultura digital, me parece que uma das esperanças, né, um dos caminhos para a gente amenizar essas fragilidades, esses efeitos todos, seja mais tecnologia, ela dizia, né? Então, é ensinar a usar melhor, é ensinar a usar reflexivamente, é mostrar como funciona. Então, essa é a minha provocação para você, Karine, né? Se a Morgana quiser também, dentro dessa perspectiva do coletivo, né? Do espaço político que a escola ocupa na nossa Constituição, né? Vocês concordam que talvez para a gente poder amenizar, né, esses efeitos da tecnologia que acabam, né, nos levando a esse fenômeno de digitalização da vida, será que um dos caminhos seria mais tecnologia? Quer dizer, nós, professores, nos investirmos de conhecimento a respeito de como isso tudo funciona, para dentro desse esquema, né, dentro dessas tecnologias, fazermos existência?
Andresa, eu acho que eu não tenho uma resposta assim fechada, né? Mas eu concordo que eu acho que a gente precisa entender a tecnologia, né? Uhum. E ontem eu participei de uma formação em Caxias e eu fiquei muito feliz, porque foi para falar sobre cultura digital, e muito feliz com a abertura dos professores em quererem entender um pouco disso, sabe? E houve uma avalanche, né, nas escolas do estado, da Google e do Google Chrome, né, que os professores receberam, e do tanto de limitações que ele impõe para a prática docente, né? E por outro lado, de entender também esse processo que a gente participou de uma banca juntas, né, da plataformização da educação. E eu vi nos professores uma receptividade muito grande e alguma coisa assim, ai, parece que a sensação que eu tive é que a gente sabia que tinha alguma coisa que não estava legal, sabe? Tinha alguma coisa que precisava ser esclarecida, explicada. Não estava encaixando, assim. Eu, de fato, acredito assim que o entendimento de como essas tecnologias funcionam, de uma certa forma, nos liberta, né? Assim, porque, bom, eu tô ali na rede social e eu tô postando, enfim, mas eu tenho noção do que eu tô fazendo, né? E eu tenho noção das capturas que estão exercendo sobre mim. Só que uma criança não. Né? Quando a gente usa o Google Chrome, que só funciona de forma online, inclusive a gente está ferindo a LGPD, né? Porque, bom, os dados das crianças todos estão sendo coletados, né? E a gente não pensou sobre isso, assim. E aí, o mais tecnologia, eu tenho um asterisco, né? Mais tecnologia no sentido de trazer mais tecnologia para a sala de aula. E aí, ontem, um professor fez uma fala muito legal. Ele disse assim: então nós temos que nos exibir também com as tecnologias que a gente tem aqui na escola. Eu, qual é, professor? A gente tem um bosque. Ele falou. E eu acho que isso, sabe? Porque eu acho que eles já têm bastante acesso à tecnologia fora da escola. Né? E aí eu gosto de citar uma situação que aconteceu com a minha filha, que foi uma Olimpíadas Matife que eles tiveram, que é um software de matemática, que eu teria vários apontamentos sobre a matemática em si no software, mas não cabe aqui, né? Só que qual o objetivo de cada criança estar conectada num dispositivo digital dentro da sala de aula? Que é recorrente, né, Karine? É recorrente. As escolas privadas colocam fotos mostrando esta situação como um diferencial, né? Exatamente. Que vai chamar a atenção da clientela, né? Dos consumidores. E aí essa educação, ela tem que também sair da escola e ir para as famílias, né? Porque a escola também faz muito isso para atender uma necessidade que é das famílias, de verem a tecnologia na sala de aula, né? Então, a gente perdeu a potência daquele espaço, e aí eu tenho falado muito, essas crianças de hoje em dia, né? E especialmente se a gente pegar as crianças de escolas privadas, e que são as que mais fazem uso de tecnologia, via de regra, eles se encontram com os pares somente na escola. E aí, se esse espaço está cada um conectado num dispositivo, bom, não há mais convívio social para essas crianças, né? Exato. Porque ou eles convivem com o pai e a mãe, ou eles estão conectados em alguma coisa. E então eu acho isso, assim, né? E aí eu gosto de ter um cuidado com mais tecnologia. A gente sempre tem que botar a nota de rodapé, né? Exatamente. Muito bem. Me permitam só concordar com a Karine nesse sentido, porque a gente tem visto, a Karine falava antes, né, da literatura. A Karine é uma grande leitora e a gente conversa muito sobre as nossas leituras em comum, né, Karine? E a gente tem visto aí uma proliferação de plataformas, né? Agora, quando a Karine falava da plataformização da educação, a gente tem visto uma proliferação e às vezes a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é isso que a Karine dizia, as famílias gostam muito porque é inovador, porque é tecnológico, porque dá essa sensação, né, de
essa sensação para as famílias de que as crianças estão recebendo exatamente o que elas precisam nesse momento. Mas essas plataformas, muitas vezes, vou falar, por exemplo, de uma plataforma literária, né, que é o Elefante Letrado. Ela é uma plataforma que ela já foi interessante há uns anos atrás e ela vem se modificando, desconsiderando, inclusive, o conceito do que é literário. Ela está ficando cada vez mais didática, cada vez menos literária. E agora ela o governo do estado, inclusive, disponibilizou essa plataforma para as escolas estaduais, né? A gente se perguntou muito qual o sentido disso quando isso aconteceu, porque, né, um celular para a família inteira usar e as crianças têm que ler os livros na plataforma, ao invés de pegar o livro físico na biblioteca. Então, eu acho que essa tecnologia do Bosque, né? E exatamente, a Leandra diz ali, incentiva o uso de telas, e aí tem uma série de coisas, inclusive estou escrevendo um artigo agora com uma colega sobre algumas questões do elefante letrado bem preocupantes, mas essa tecnologia do Bosque, né, esse contato das crianças com a natureza, eu acho que ela tem que ter o seu lugar, então eu concordo, assim, quando a gente fala mais educação, qual é o limite, mais tecnologia, qual é o limite dessa tecnologia, né, dentro do dia a dia da escola. Exatamente. Muito bem. Eu acho que o Sandro, mas eu não sei se você, quem está aqui no chat conosco, se quiser abrir seu microfone também, trazer alguma problematização, tensionar com algo que tem estudado, nós temos muitos estudantes aqui do mestrado, doutorado, fiquem à vontade, aproveitem essa oportunidade, já que nós temos aqui as nossas referências, né, dos nossos trabalhos disponíveis para isso. O Alcides Júnior, que faz parte da comissão, está aqui, está levantando a mão, e o Sandro, em seguida, ao Júnior, pode ser o Sandro, então, se quiseres abrir a câmera. Sim, eu estou com a câmera aberta, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Sim, estou te vendo, Sandro. Andressa, acho que tem eu, o Júnior, o Oscar e o Edivaldo, pelo que eu estou vendo aqui na lista. Talvez a gente possa fazer uma rodada de perguntas de todos, né? E aí depois as meninas respondem. Bom, eu fico muito lisonjeado de ser citado, assim, né? Porque eu também estou iniciando, estou dando alguns passos, assim, nas investigações sobre cultura digital. Mas, ultimamente, primeiro quero agradecer, né, a Morgana e a Karine pelo aceite do convite e pela belíssima, assim, eu fiz, sim, vários papéis com muitas anotações, né, eu venho estudando ultimamente não tanto a ideia das tecnologias adentrando os espaços escolares, mas pensando no quanto a formação de professores, ou os professores em si, vem sendo atravessados pelas tecnologias, pelas redes sociais e pelas plataformas digitais. Na verdade, a minha pergunta vai mais no sentido de problematizar, né, o quanto, por exemplo, hoje, e a Andressa estuda algumas coisas semelhantes às que eu investigo também, o quanto hoje nós temos o professor edutuber, o professor no Instagram, o professor tiktoker, eu nem sei como é que as meninas da Libras vão conseguir traduzir isso, né? O professor tiktoker, o professor Instagram. Mas aí a minha pergunta vai mais nesse sentido, né? Essas outras formas de aprendizagem, ou esses outros recursos, né? Eles estão atravessando o nosso currículo escolar, né? E aí eu falo do currículo escolar no sentido desde a educação infantil ao ensino superior. Então, eu queria mais problematizar e ver de vocês, né, como que vocês enxergam, né, esse fenômeno, digamos assim, e problematizar no sentido de que hoje quem está sendo chamado para falar sobre educação, muitas vezes, não somos nós especialistas na área de educação, né, que estudamos aí 10, 15, 20 anos,
mas quem está sendo chamado para falar sobre educação são esses professores, né, e não tirando mérito, porque acho que muitos deles fazem um ótimo trabalho nas redes sociais, mas são eles. Por que eles são chamados? Porque eles têm o maior número de visualizações, porque eles têm o maior número de compartilhamentos, né, porque eles têm o maior número de seguidores, e assim por diante. Então, a minha problematização vai mais nesse sentido. Aí já passo aí a palavra para o Júlio. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pelas falas. A minha pergunta, ou minha colocação, é muito afetada, né, pelo ato de ontem, né, a manifestação que teve ontem aqui em Recife contra o PL anti-aborto, que eu tenho pensado muito assim, o papel do corpo, né, no mundo digital. Eu não quero entrar naquela dicotomização, né, do corpo virtual, do corpo real, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a força da presença, sabe, nos espaços. Porque eu acho que depois da pandemia, houve uma imersão no virtual que a gente não conseguiu ainda se mobilizar. Porque, por exemplo, eu sou fruto também, como militante, de 2013, fiz parte de manifestações de 2013, e vi aquele coletivo, né? Aquela multidão, aquela massa tomando as ruas. E, pelo menos aqui em Pernambuco, nos últimos tempos, nos últimos anos, nós, depois da pandemia, nós enfraquecemos muito nessa presença nas ruas, né? E como o Karine colocou, nós encontramos nas ruas quem não dá os likes, encontramos nas ruas que nós não seguimos, que nós não partilhamos. Então, realmente é um espaço de furar a bolha, de quebrar a parede do algoritmo que nós temos esquecido, né? E quando Morgana colocou sobre 2016, eu não sei mais se essas ocupações teriam tanta vivacidade pós-pandemia, sabe? Porque eu acho que a gente perdeu o poder do corpo, a força do corpo, depois da pandemia de 2020. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que, por mais que a gente tente quebrar a dicotomia do corpo físico e virtual, há algo na presencialidade que tem um afeto diferente, né? Se fosse assim, a gente não sentiria falta das aulas presenciais. Meu doutorado mesmo foi todo online. Infelizmente, não tive a oportunidade de sentar com um cafezinho com meus colegas e fofocar, tomar uma cerveja. Não tive. E isso eu sinto muita falta, como tive no mestrado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a presença de um corpo para além do digital. Obrigada, Júnior. Eu acho, Sandro, Karine, Morgana, podemos fazer essas duas questões problemáticas. E aí vocês comentam e depois as próximas duas, pode ser assim? Para a gente não perder o fio, né? Pode ser? Fique à vontade, então. Karine, Morgana, quem... Acho que eu vou começando assim. O Sandro traz uma questão, né, quanto a esse professor, né, que está no YouTube, no Instagram, o TikToker, que tem os seus seguidores, e aí quem são chamados para dizer da educação são esses professores. Esse é um fenômeno que, antes mesmo dessa situação que se coloca hoje, que eu acho que sim, é bem problemática, a gente já sofria desse mal numa outra configuração um tempo atrás, né? Porque já há muito tempo nós não somos chamados, né? Já há muito tempo é a Viviane Sena que fala por nós, né? É a Priscila Cruz, da Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, Priscila Cruz, do Todos pela Educação, né? E agora nós temos mais esse cenário, assim, que se sobrepõe. Então, e aí eu, infelizmente, não quero deixar cair a peteca, assim, né? Porque isso que tu contavas antes, Andresa, do pessimismo, que às vezes a gente faz alguns encontros assim, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Às vezes, quando eu termino uma aula, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, eu saio me perguntando, ai, meu Deus, será que eu deixei as pessoas com vontade de cortar os pulsos? Porque às vezes a gente faz umas discussões que são tão duras, né? Mas, assim, já essa questão de nós, professores, não termos esse espaço na construção das políticas, né, na mídia, para mim ele tem a ver com tudo aquilo que já
que aparece naquela fala naquele trecho que eu li do Machelan e do Simons, desse ódio à escola, desse ódio ao professor, desse ódio à democracia. Nós não podemos esquecer que nós vivemos em tempos de uma discussão que não cessa, ela às vezes adormece, mas ela não cessa, ela está aí, que é o Escola Sem Partido, né? E eu percebo que muitos professores têm receio de se posicionar quando aparecem questões mais polêmicas em função de todo esse cenário que está aí, né? Então são tempos, né? Quando às vezes a gente fala sobre a época da ditadura e as limitações que os professores tinham para dar suas aulas, enfim, a gente também tem aí o nosso quinhão, né, de limitações nesse momento histórico, que é bastante difícil, mais ainda porque esses tempos eu passei uma situação, uma saia justa numa aula, homeschooling, exatamente. Eu passei uma saia justa numa aula online, que a estudante fez um super ataque, assim, a homofóbico, né? E era uma aula que estava sendo gravada. E aí a gente fica numa situação super chata, assim, de até onde vai a resposta da gente, porque ela usava como argumento a igreja que ela frequenta e o pastor, e eu, como boa ansiosa, né, eu já fiquei imaginando ela depois levando o computador para a igreja, abrindo para o pastor ver, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que ganha, às vezes, um volume, cai na mídia. Então, a gente fica ali, eu tinha que responder, eu não podia compactuar com aquilo, mas eu tive que medir as minhas palavras. E isso é muito complicado, né? Mas acho que é o tempo que a gente está vivendo, né? E aí, essa outra questão do Júnior, dessa presença nos espaços, eu me lembrei de uma coisa, Júnior, enquanto tu falavas. Eu me lembrei das bancas de mestrado e de doutorado. Como nós facilmente também nos rendemos a esse modelo do digital, né? E aí eu fico pensando assim, eu mesma, poxa, será que se alguém me convidar para ir fazer uma banca presencial em São Leopoldo, como eu fazia sempre, eu vou prontamente? Não, porque imagina que eu vou me deslocar até São Leopoldo, não porque eu tenha que viver nesse tempo que eu economizo, é porque eu tenho que trabalhar, é porque eu tenho que dar conta, né? Porque eu tenho que produzir, é porque eu tenho que publicar, é porque eu tenho que isso, tenho que aquilo. Então, realmente, assim, nós nos rendemos muito facilmente e talvez, sim, talvez essas ocupações de 2016, elas não tivessem a mesma força hoje, né? Só que aí, realmente, eu vejo um cenário bem difícil de se modificar, porque existe essa comodidade do meio digital, né? Vamos pensar isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quantas pessoas podem estar aqui conectadas porque é nesse formato, né? E se fosse presencial, não poderiam. Então, eu acho que tem sim essa faceta aí que se coloca, e a gente tem que ficar atento a ela também para colocar alguns limites, né? Enfim. Eu acho que, somado a isso também, né, professora Morgana, esse ódio à ciência, parece, né, essa desacreditação das instituições que a representam, como a escola, a universidade, né, a gente vê pelo número de inscritos no Enem, né, como eles caíram durante um período em que a discursividade política apontava muito para essa desacreditação, né, e isso é um terreno fértil para os empreendedores, né, que são docentes, e que vem no campo digital. Essa é a dissertação da Leandra, me orientando, ela está trabalhando o modo como o YouTube captura os professores com aquela ideia de que eles recebem pouco para trabalhar muito, então venha para cá trabalhar já um pouco menos do que você trabalha, você tem conhecimento, você sabe fazer um bom planejamento, venha para cá que aqui a retribuição financeira vai ser muito maior, né? E aí vai cada vez mais plataformizando esse trabalho, né? E migrando para essa forma de trabalho empreendedor, né, está pautado pelo empreendedorismo.
Professora Karine, queres fazer alguma contribuição sobre essas duas questões que surgiram aqui? Olha, não são muitas, assim, mas bem na linha do que tu está trazendo, Andresa, e a partir da fala do Sandro, eu vejo que a gente vem vivenciando já há mais de uma década, né, uma desconstrução do discurso da escola e do papel do professor, né? E muito fortalecida essa desconstrução pelo léxico empresarial, né? A ideia de que a gente não sabe fazer, de que a gente não sabe gerir, né? Que nós não somos eficientes, que a gente não entrega, que são bem as palavras dessa lógica, né? E aí eles que entram na escola, e daí tá a Priscila Cruz, a Viviane Sena, Fundação Lema, Instituto Inspirare, querendo nos dizer como tem que ser a escola e qual é o nosso papel, né? E aí, bem na linha do que a Morgana falou, não vou ficar repetindo aqui, né? Claro que ganha espaço para outras formas de educação, né? E aí também tem uma precarização do trabalho docente, né? Que, por vezes, o desemprego do professor acaba fazendo com que ele tenha que se render a outras formas de trabalho, né? E o papel do corpo, Júnior, tem uma doutoranda da URGS que está fazendo uma disciplina com a Andresa, que ela tem estudado a questão da representação no metaverso, né? E é muito interessante quando a gente pensa nessas gerações mais jovens, a atuação no metaverso, né? As pessoas gastam dinheiros astronômicos para comprar uma bolsa no metaverso. É chocante, né? Para comprar um terreno, né? E inclusive já há uma discussão de para quem fica em caso de falecimento, né? Para quem fica os bens do avatar. Como é que se faz? Então, acho que tem muito pano. Está todo mundo ansioso por essa tese, né, Karine? Tem boas coisas aí para a gente discutir. Aguardem aí Mas eu acho que tem essa lógica do cancelamento, né? Que o corpo digital facilmente ele é cancelado, né? E a gente perdeu essa noção e ela, de alguma forma, começa a se transpor para o mundo vivido, né? Para o mundo fora das telas. O chat aqui tá com várias questões, né? Muitos participantes comentando o quanto a mídia televisiva, de alguma forma, reforça isso, dando espaço, né? Nessas mídias mais tradicionais para esses nomes que nós mencionamos aqui, que vocês mencionaram, né? A expansão de cursos à distância nas licenciaturas, não é? E o modo como a gente vai organizando a oferta, né? Nesses cursos também, que vão ter, se encaminhando, né? Para essa digitalização da formação também docente, né? Nós tínhamos mais 2 pessoas inscritas, eu não anotei os nomes, o Sandro me disse, e eu não consegui anotar porque eu estava prestando atenção no que a Karine já estava comentando. Então, quem eram as 2 pessoas, se puderem se apresentar, abrir seus microfones e fazer as suas questões, a gente agradece. Tá. Ele bota na ordem ali, então não tem muito problema, mas a outra pessoa abaixou a mão, então ela vai ter... Tá, então vai lá, o Oscar, né? Oscar, eu mesmo. Tá, obrigado pela... Meu sinal em Libras é esse aqui, que é com a mão, assim. Que eu trabalho nessa área também. Foi muito interessante, tá muito interessante todo o debate, e eu acho que a gente acaba problematizando mais. Eu vejo, assim, não é bem a minha área de pesquisa, né? Porque eu sou doutorando, estou na letras, mas eu trabalho com educação de surdos e relações com vídeo. Mas como eu tive mais tempo para ler, eu vou ler e poder... E é diferente, né? Como eu tive um tempo, eu faço na UFPEL, e daí com a chuva, suspendeu a aula, mudou tudo, eu consegui. Aí eu li para vir, né? E daí eu vejo que um pouco desse debate é porque a gente consegue voltar na educação emancipadora, assim, né? E todo o projeto que tem, não que a gente já tenha conseguido chegar nisso, mas todo o projeto que tem para definitivamente, além de não se aproximar disso, reverter, né? E esse mundo digital, toda a questão da cultura digital, eu percebo assim que
a gente ainda tem que debater muito para conseguir encontrar qual que é a balança para isso. Porque não tem como a gente não trazer isso para a sala de aula. Eu sou professor também de ensino médio no Instituto Federal aqui em Santa Catarina. A gente tem, isso faz parte da cultura dos nossos alunos, é influenciado, e a gente não tem como não fingir que não é. Mas a gente também, né, não pode esquecer de, dependendo do tipo de atividade, material queira trazer, tem o problema da falta material mesmo, de gadget, de celular, de coisa que consiga entrar na internet, um laboratório, conectividade, tudo mais. E pelo outro lado, a gente também precisa conseguir mediar isso, não digo, né, no caso, uma disciplina pode puxar mais para um lado, mas a outra tem que fazer o contraponto, porque precisa do contato pessoal, precisa da conversa, do contraditório, na conversa, olhando, sabe? Esse espaço aqui de discussão é propiciado porque a gente pode ter essas tecnologias. Mas é diferente em debate em aula, eu vejo principalmente, quando você encontra ali. É diferente, você percebe uma diferença, você vê a resposta só no eu quero falar, mas não vou falar, e você percebe coisas, você percebe os detalhes, né? E isso, eu trabalho com turmas tanto de ouvinte quanto de surdos, e é isso, né? E a gente percebe o debate que deu, né? Além desses últimos dias, eu percebi por causa das licenciaturas que estão à distância, que é uma coisa muito complicada, porque é muito complicada, né? Formar professores à distância. E daí tem um curso lá de história que é totalmente que falsifica a história, gente. Feito lá por aqueles caras lá não quero nem citar aquilo lá, porque os caras falsificam a história, eles montaram um curso de uma licenciatura em História EAD, que custa R$300. Então, né, claro, tem a questão e é um valor, e tem mais baratos que isso, né? Tem uns que dá R$100 por mês, tem, e que compete com um valor desse com a universidade, com as instituições públicas, só que, nossa, 50 eu nunca vi, mas eu também não fico procurando, né? Mas que também tenta trabalhar com essa questão de tempo e disponibilidade, porque é essa a ideia que vende, né? Mas só que eu vejo que a gente tem que conseguir encontrar, porque perde muito. E acho que os estudantes também tem que perceber isso. Tem que saber que, tem uma perda muito grande. Como é que a gente resolve? Porque também quem está mais distante também quer ter acesso, né? Então, como é que a gente chega no meio do caminho aí? Eu acho que é o grande motivador de todo o debate que a gente tem que fazer e ficar debatendo o tempo inteiro, e talvez a gente consiga começar a vislumbrar alguma saída disso, né? E daí, então, né, eu acho que é só um pouco disso. E cada vez esse debate entre a academia, né, entre a universidade e as escolas é tão importante, né, Oscar? Porque daí a gente consegue ir fazendo esse diagnóstico e entendendo, né, como é que a gente faz essa balança funcionar de forma mais equilibrada, né? E só um último comentário sobre essa questão que falou de plataformização. Eu boto também de apostilamento da educação, né? Eu tenho uma filha de 11 anos que a gente teve que trocar de escola porque ela chegou no limite da escola que ela estava, tivemos que procurar outra porque não tinha escolha. E a gente começou a visitar, perguntar, olhar, né? E teve escola que a gente perguntou, tá, e a biblioteca? A pessoa quase falou, tem. Aí eu olhei assim, eu falei, aonde? Onde é que é? Eu quero ver a biblioteca, eu quero saber, né? Não quero saber que existe, né? Aí tem outra, tem prova e é igual, e é todo mundo no mesmo dia da semana, no Brasil inteiro. Aí eu olhei assim, eu falei, mas quer dizer que se aqui rola um tornado e acontece alguma coisa aqui na cidade, e eles não podem ter aula por uma semana, eles vão perder uma parte do conteúdo porque o resto do Brasil andou? Quer dizer que se você está falando de algum tema, que tem alguém na sala, que o irmão mais velho, um tio, a pessoa que sabe disso, né? Um arqueólogo, sei lá, né? E a pessoa não pode aumentar um pouquinho, gente. E isso que eu estou falando é educação básica ali, no ensino fundamental. Como que você não... Eu falo, desculpa, mas tem algumas coisas dessa que não entram. E isso, claro, chega no ensino médio e também é possível, e não duvido que também chega no ensino superior essa questão desse apostilamento, isso aqui que segue e toca, sabe? E é muito ruim, assim, né?
E é assustador, eu já sabia muito disso, da questão da BNCC, e lendo os textos é assim, gente, me lembrei de quem foi que construiu essa nossa BNCC atual, quem é que está mandando e desmandando isso, verdade. É ruim, mas é bom. Só isso, gente, desculpa problematizar tanto, mas muito obrigado. Viu? Obrigada, Oscar. Quem era mais o participante que gostaria de fazer uma inserção? Não sei se ainda está com a mão levantada, se ainda está aqui. A professora Darlise está nos levando à reflexão ali, né, a respeito dessa questão do EAD e como ela é profunda, né, porque há regiões no norte, no nordeste, né, regiões muito isoladas no próprio Rio Grande do Sul, né, eu sou professora do curso EAD da URGS em várias licenciaturas, e a gente luta sempre por fazer um curso de muita qualidade, a gente, ao contrário, né, do que discursivamente talvez algumas universidades privadas façam, né, a gente, e digam fazer, né, é o que a gente ouve nos noticiários, né, que acusam esse tipo de formação, a gente tem muitos momentos presenciais com os alunos, não é? A CAPES normatiza isso, então a gente vai até os polos, a gente tem os tutores que têm boa formação, né? A maioria deles são doutores, são especialistas naquela área de formação, então a gente precisa também relativizar, porque parece que a todo tempo a gente tem que encontrar um inimigo para uma suposta crise da educação, né? Parece que a bola da vez agora é EAD, mas eu acho que tem um cenário maior aí que aponta para outras dificuldades, né? A própria Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio, do que necessariamente a formação, né, dos professores. Parece que a culpa é sempre do professor, agora é da formação do professor, né? Obrigada, professora Darlise, por ter nos lembrado dessa questão também. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Nós estamos nos aproximando das 21h30. Eu gostaria de perguntar para a Morgana e para a Karine se vocês têm alguma última... não é apelo, né? Mas a última questão que vocês gostariam de apresentar, de costurar, né? De fazer esse fechamento nas falas de vocês, para que nós pudéssemos, então, encerrar com essas palavras das duas. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, porque esses espaços são únicos ainda, né, assim, e que a gente possa mantê-los, né, muito por esse encontro aqui, por todos os debates, e eu também fiz várias anotações, mas também porque a gente se prepara para eles e se coloca a pensar e se coloca a estudar e a trocar, como bem colocou a Morgana, né, e para mim foi muito prazeroso estar com vocês e dividir esse espaço com a Morgana, que é a minha parceira de pesquisa, mas também é uma amiga e uma companheira, e que a gente só se conheceu por causa do nosso doutorado, que foi há milênios atrás, e era presencial, né? Quando tudo era presencial. Sim. Então, são os laços que ficam. Mas o que eu gostaria de sublinhar, assim, para terminar, né, é essa ideia de que vem muito forte na BNCC dessa comunicação digital e a quem interessa, né, reforçar tanto essa ideia de protagonismo nas mídias digitais sociais. O quanto reforçar esse tipo de atuação nos enfraquece uma lógica, na sociedade. Né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Karine. A gente agradece muito pela disponibilidade de estar aqui nesse momento tão rico para todos nós, né? Eu estou aqui, já perguntei para os meus orientandos, estão anotando tudo? E elas mandaram fotinho para mim. Claro, prof, com um caderno cheio de anotações, né? Que coisa boa essa reunião, né? De pesquisadores. Professora Morgana, tens mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Eu só quero agradecer também, bem nessa linha do que a professora Karine traz, né, porque a gente precisa desses espaços para poder pensar juntos, né, e eu quero trazer, assim, essa questão, acho que essa última questão que apareceu, que o Oscar traz, né, e que a Darlise faz uma ponderação ali, a Andresa comenta, né, eu trabalho em uma instituição comunitária, nós fazemos questão de sermos
entendidos como comunitários e não como instituição privada, porque acho que existe essa diferença grande, assim, né? E aí o Oscar falava, nunca ouvi falar, né, em um EAD a R$50, mas existem, né, muitos, e é um problemão, assim. Nós implementamos os cursos EAD aqui na Univates em 2018, eu coordenei essa implementação, enfim, e nós fizemos esse trabalho de produzir os nossos próprios materiais, fugir do apostilamento. Todos os professores são pesquisadores, né? Mesma coisa, assim, os tutores muito qualificados. E aí a gente percebe essa questão de que os cursos EAD hoje na formação de professores, eles são uma questão de inclusão social, né? Porque a maioria dos nossos alunos são pessoas que nos contam que sonham a vida inteira em fazer um curso e não tinham como, né? Por deslocamento. Nós temos muitas mulheres mães que são estudantes e que não têm como deixar seus filhos, né? Todas as noites em casa, enfim. Mas é isso, assim, essa educação política, essa educação democrática que a gente defende, ela está atravessada por tudo isso, né? E ela está atravessada por a gente fazer esse uso do virtual, do digital, do EAD, né? De um modo ético. Né? Não é... Eu acho que a premissa é essa, assim, porque a gente ouve relatos de estudantes que, às vezes, iniciaram o curso em outras instituições, trocaram, e aí, essa semana, eu ainda estou bem tocada por isso, assim, a gente teve prova de toga de uma turma que se forma dia 3 de agosto, e uma estudante veio falar comigo com lágrimas nos olhos, assim, ela está se formando, ela está morando em Garopaba agora, e ela disse, professora, eu preciso dizer para vocês, eu já sou formada em outro curso, ele era presencial, mas eu preciso dizer para vocês que esse curso de pedagogia EAD que eu acabei de fazer, ele foi o curso mais presencial que eu já fiz, porque vocês estavam presentes o tempo todo. Então, acho que é disso que se trata, né? Da não banalização desses espaços. É muito importante que a gente faça a discussão ética, né? De tudo que a gente propõe, tanto, né, na graduação como na educação básica. Enfim, eu fiquei pensando isso e precisei trazer, porque eu acho que é o que faz a diferença, né? Mas, gente, muito obrigada, assim, estou muito honrada de estar aqui com vocês, vi vários nomes ali de pessoas que eu já li, que eu leio, que eu admiro, ou que eu já encontrei por aí. Muito bacana estar aí com vocês, obrigada mesmo. Obrigada, a gente agradece novamente, professora Morgana, num horário já, né, em que a função de mãe chama o menininho passando com o gatinho ali, a gente agradece também a Karine, que também tem essa função, né, de pesquisadora e mãe, por ocupar esse tempo conosco aqui. O André Magno ainda vai fazer uma última participação, é isso? André? Não? Depois, se vocês tiverem oportunidade, Karine, Morgana, nós temos muitos agradecimentos, elogios ali, pelas falas de vocês, não é? E lembrando do primeiro encontro, onde tantas questões, né, tinham sido anunciadas, satisfatoriamente foram pontuadas aqui por vocês, né? Nós fizemos uma encomenda, né, Sandro? E que delícia quando a gente tem pesquisadoras, professoras tão envolvidas nessas temáticas que podem nos agraciar com tanta propriedade, né, sobre o tema que era o tema desse encontro, dessas jornadas. E eu aproveito esses últimos minutinhos para fazer um aviso, né, de que o formulário de avaliação já está disponível ali, eu acho que ele já foi replicado algumas vezes, preencham, né, para garantir o certificado de extensão no final. Nossa próxima jornada vai ser no dia 1º de julho, então fica o convite, né, marquem nas suas agendas. Dia 1º de julho, a temática vai ser colonialismo digital, inteligência artificial e educação na era dos algoritmos, né? Então, uma baita discussão, segue, né, nesta linha do que nós viemos conversando até aqui.
o professor Moisés Pinto Neto, né, que é um pesquisador da área, e o professor Walter Lipo, que tem livro publicado e pesquisa, né, tem vindo conversar conosco aqui no Rio Grande do Sul a respeito disso, e aceitaram esse convite e estarão conosco também. Então, as informações mais específicas sobre o dia 1º de julho estão disponíveis lá no site das jornadas, gs.com.br. Muito obrigada a todos, a todas, bom descanso para vocês. Nos vemos no dia 1º de julho. Obrigada, professora Karine, obrigada, Morgana, os participantes. Nos encontramos, então, no dia 1º de julho.